glória a Deus. Me peguei perguntando o que pode Deus fazer. Mudar todos os planos, fazer o seu querer, fazer o que lhe apraz, sem dar explicação. Conhecer teu sentimento, avaliar tua reação. Preste atenção. E se ele não quiser fazer o cessar, e se ele não quiser o mar acalmar, e no meio dessa tempestade apenas te restar a voz de um adorador. E se ele não quiser mandar a Faraó te levar lá no deserto e te deixar só no meio da diversidade, um exército inimigo vier te afrontar, o que é que você faz? Questiona ou adora? Questiona ou adora? Se ele nada fizer, me mostre a sua fé. Questiona ou adora? Questiona ou adora? Adora! Oh, adora! Se ele nada fizer, mostre a sua fé. Questiona ou adora? E se ele não quiser fazer o vento cessar, e se ele não quiser o mar acalmar, no meio dessa tempestade apenas te restar a voz de um adorador. E se ele não quiser matar a Faraó, te levar lá no deserto e te deixar só, e no meio da diversidade um exército inimigo vier te afrontar, o que é que você faz? Questiona ou adora? Questiona ou adora?
Moisés temeu olhar a face de Deus. Moisés, tira as sandálias. Hoje o Senhor está dizendo para você: tira a sandália. Tira a sandália, você é livre. Porque de sandália, querido, você não vai ver a face do Senhor. Tira o que está impedindo você ver a face de Deus. De sandália, você não vê a face. Moisés temeu a voz de Deus naquele lugar. Moisés temeu o que Deus falava naquele lugar. E eu vos convido, essa tarde, a tirar a sandália. Vai subindo devagar, vai voando de mansinho, como o voo da gaivota, vai seguindo o seu caminho. O crente chora, o crente ora, ao ouvir a voz divina da mensagem que é pregada, como óleo cristalina, e o poder de Deus invade a igreja e os obreiros, até a criança chora diante do Deus verdadeiro. E o inferno fecha as portas, e os demônios vão fugindo. É fogo santo, é labareda, é o poder de Deus caindo. Agora o Senhor, sinta a presença do Senhor, ouça a voz do Senhor, porque Ele quer falar ao seu coração nesta tarde. Aleluia. Meu Deus, obrigada, Senhor, por todas as vidas que se fazem presente aqui. Se você quiser sentir, sinta a voz de Deus te abençoando. Olhe para o lado e veja teu irmão se alegrando. Ouça as línguas estranhas, sinal de grande avivamento. Seja batizado agora, já chegou o teu momento. E o poder de Deus invade a igreja e os obreiros, até a criança chora
Se você quiser sentir, então sinta, porque é a hora de sentir a presença do Senhor na sua vida, amém? Mas eu quero dizer para você, querido, se tem vale, tem vitória. Se tem vale, tem a glória de Deus. Aleluia. Porque foi na fornalha que apareceu o quarto homem. Foi no vale que o Senhor falou. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. E se possível, aleluia, for nessa tarde, Ele abre o mar, mas você vai passar por cima dando glória, porque Ele é Deus, aleluia. Exaltado seja o nome do Senhor. Então nessa tarde, você está na presença daquele que pode, daquele que faz, daquele que é, daquele que tem autoridade, daquele que liberta o encarcerado da prisão, daquele que levanta o caído, daquele que diz eu sou Moisés, andando na sua como na raia sépia, daquele que diz olha Moisés, aleluia. Quando Moisés disse Senhor, o que é que eu vou dizer para Faraó? Ele é grande, o que é que eu vou dizer para ele? O Senhor disse olha Moisés, diga para Faraó que eu sou, aleluia, eu sou o que sou, andando naquela raia sépia, eu sou o que sou, aleluia, e fora dele não há, querido. Então nessa tarde é só da glória. Se não dá para dar glória, deixa a lágrima cair dos teus olhos, mas se quebranta diante dele, porque a tua lágrima ela não vai para o chão. Existe um anjo que recolhe a lágrima e leva, aleluia, como salva de ouro até a presença do Todo-Poderoso. Glorificado seja o nome do Senhor para todos sempre. Eu quero tão somente, aleluia, ler o Salmo 121. Foi a palavra que o Senhor colocou agora no meu coração. Aleluia, exaltado seja o nome do Senhor para sempre. Aquele que vive e que reina para sempre. Aleluia, é um salmo conhecido. É um salmo que você e eu já conhecem. Mas a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. E ela vai se renovar hoje na tua vida. Ela vai se renovar agora na tua vida. Ela vai se renovar agora no meu coração. Você vai ver, querido, que essa luta vai passar. Aleluia, ela não vai ficar não, ela vai passar. Porque todo vento passa, nenhum vento permanece e fica no mesmo lugar. E nessa tarde é tarde de vitória. É tarde de vitória. É tarde de você, aleluia, levantar e dar glória. Porque é tarde de vitória. Glória a Deus. E diz assim: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele
Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu convido a igreja a ficar de pé. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar a irmã Ana Rosa a vir fazer um clamor. Glória a Deus. E você vai clamar, queridos. Você vai clamar ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós te louvamos, ó Deus. Glória a Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento estamos aqui na tua presença, Senhor. Antes mesmo de nós chegarmos aqui, Pai, tu já estava aqui, Senhor, preparando este lugar. E cada pessoa que entrou aqui, Deus querido, eu quero colocar na tua presença, meu Senhor. Primeiramente, meu Deus, e pastor Sérgio, mas a sua esposa. Deus, em nome de Jesus, ajuda eles nesta obra, meu Senhor. Porque a obra é tua, meu Pai. Ajuda eles, Senhor, na necessidade, como eles estão precisando. Deus querido e amado, em nome de Jesus eu quero colocar cada pessoa que está aqui, Senhor, que vai buscar vitória, meu Pai. Eu peço a Ti, meu Deus, que ninguém saia daqui sem a vitória, Senhor. Deus, em nome de Jesus, dá ordem aos teus anjos no mundo espiritual nesta obra, amarrando todo o demônio, meu Deus, que quer impedir esta obra. Em nome de Jesus, eu dou uma ordem, invade e retirada. Em nome de Jesus, todo espírito maligno que quer entrar, Senhor, que quer atrapalhar, meu Deus, nesta hora, Senhor. Aí os teus anjos, meu Deus, uma espada desembainhada. Ah, Deus, opera nesta tarde, dá vitória para o teu povo, aquele que está triste, que está, Senhor, desamparado, que está, meu Deus, agoniado, na agonia, na preocupação, no que vai fazer, porque não tem trabalho. Oh, Deus, porque não ouve a tua voz, porque muitas das vezes, tem gente aqui falando, que Deus não fala, mas Deus fala sim. Ele fala no silêncio, Ele fala no louvor, Ele usa o servo. Aquietai e sabei que eu sou Deus, e eu vou fazer. É no vento, é no rebuliço, é no silêncio, mas eu faço, e vou mostrar para ti que eu faço. Filha minha, não bota isso no teu coração, que eu não falo contigo, eu falo contigo sim. E nesta tarde eu estou falando contigo, eu vou te ajudar. Olha para mim, que eu sou o teu socorro. Glória a Deus, aleluia. Está perdido. Creio que existe um Deus. Se Ele te prometeu, com certeza vai cumprir. Deixa o Deus vivo agir. Ele é a providência de Deus. Ele é Deus da providência. E a batalha vai ganhar. Se o inimigo se levantar e as barreiras se formar, saiba que Deus vai derrubar. E há poder neste sangue, há poder no sangue de Jesus, há poder no sangue. No sangue de Jesus, há poder no sangue. No sangue de Jesus, há poder no sangue.
vença as lutas, com Jesus vença os problemas, e o gigante vai tomar. E declara que há poder no sangue de Jesus, 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 no sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Nós cremos que há poder no teu sangue, meu Pai. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Que já se encontra neste lugar. Oh, Espírito Santo de Deus, Tu és um convidado especial. Passeia, 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 anjos do Senhor. Vamos ficar de pé, queridos, e adorar o Senhor Jesus de Nazaré. Aleluia. Glórias a Deus. Tu és um convidado especial neste lugar, que já manifesta a tua presença. Espírito de Deus está sobre nós. Espírito de Deus está aqui, pois Deus colocou o teu Espírito sobre nós para ser seu templo e habitar sobre nós. Espírito de Deus está sobre nós. Espírito de Deus
estavam fendidos. Você sabe por quantos anos os portões estavam ali arrancados? Não foi um ano nem 2 anos, mas foi 90 anos. 90 anos aquela cidade se encontrava naquela destruição. Mas aí você pode dizer assim, mas 90 anos não havia homem de Deus ali para reerguer aquele muro. Mas tinha um para fazer a diferença. Aleluia! Hoje estamos aqui em vários homens, várias mulheres, mas nem todas têm a coragem. Algumas têm a espada na mão, mas lhe falta ousadia, lhe falta coragem, lhe falta autoridade. Mas Deus, Jeová Rafa, Jeová Nissi está neste lugar. E se você abrir a boca nessa tarde, o Senhor vai te revestir, para que você seja Neemias dentro da tua igreja, para que você se una com o teu pastor na oração e edifique. Não há oração, vai começar a ter. Não há jejum durante a semana, vai começar a ter. Porque sabemos que quando Tobias e Sanbalate, eles não eram amigos, eles se uniram quando souberam que Neemias iria edificar os muros. Eles não se conheciam porque é assim. Quando você se levanta para fazer algo na presença do Senhor, os opressores se levantam. Se eles não são amigos, eles passam a ter contato, eles passam a trocar mensagens, eles passam a trocar recadinhos um para o outro, para te destruir. Mas mal sabia Tobias e Sanbalate que havia um Deus do céu que iria guardar naquela terra. Então nos diz a Bíblia, irmãos, que Neemias começa a trabalhar. Ele reúne 38 grupos, desde o sacerdote ao porteiro da igreja. Ele reúne levitas. Ele reúne várias pessoas ali dentro para edificar. E eu vejo nessa passagem algo lindo para nós. Ele chega ali e vê escombros no chão, vê tijolos quebrados, vê coisas que não se aproveitam, mas ele não se desanimou. Ele viu aquela situação, ele não se desanimou. Mas Neemias também, ele teve que lidar com deboche. Aleluia! Neemias teve que lidar com murmuradores. Meu Deus! Neemias teve que lidar com aquelas pessoas que andavam com ele, mas disse, Neemias, eu não sei se isso aí vai dar certo não. Eu acho melhor a gente parar por aqui. Mas Neemias falava aqui, ó. Podia falar, mas ele estava olhando para o alto. Ele tinha um alvo, que era Jesus. E a certeza, irmãos, de nós sermos crentes, é essa certeza que nos faz estar aqui hoje. É essa certeza que nos tirou de Genésio. É essa certeza, pastor, que te trouxe de Zurique. É essa certeza, minha irmã, que te trouxe de Zurique. É essa certeza que ele nos fez aqui, com essa barriguinha linda, dando glórias a Deus em meio à diversidade. É essa certeza, minha irmã, que fez você romper a multidão hoje e chegar neste lugar. E Deus vai te fazer Neemias nessa nação. Aleluia. Nosso Deus, Calamaná. O limitante, o lava, faço, não tira a palavra, irmãos. Que Neemias então reúne aquele povo e ele vai ali fazer, ele vai ali edificar os muros. Mas nesse meio tempo, Tobias manda recado para Neemias. Eu imagino Tobias dizendo assim, ó, Neemias, vamos hoje num churrasquinho ali, Neemias. Hoje vai ter uma festa na beira do lago. Vamos lá, deixa esse negócio de edificar. Neemias, não posso ir. O meu compromisso é com o Todo-Poderoso. O meu compromisso é com o Todo-Poderoso. Imagino ele ali clamando, jejuando, orando e trabalhando com as mãos. Porque não adianta, mulher de ciclo de oração, você orar, você jejuar, mas você não se mover. Não adianta você orar e você não ter ação para ir. Porque Deus quer que você saia desse marasmo. Vem na oração da semana.
Neemias está ali trabalhando e jogando massa. Mas aí vem uma conquista de Sanbalate. Eles não aguentaram mais mandar recado. Então, porque assim, o teu adversário, quando ele não consegue ficar te mandando mensagem, quando ele não consegue mais ir no Facebook deixar aí direitinha, quando ele não consegue mais mandar recadinho, então ele vem pessoalmente, porque tem aqueles que são corajosos. Tem aqueles que têm muito mais coragem do que o próprio crente. Meu Deus. Tem esses, irmãos. Porque hoje o que tem de crente covarde, o que tem de mulher que tirou a mão do arado e disse: Senhor, até aqui eu fui, agora eu não posso mais. Mas o Senhor diz para alguém aqui nessa noite: Lamassuri decante, volte para aquilo que coloquei nas tuas mãos. Lamassuri decante, você tentou com as tuas forças, Urimelamanas, mas eu vou além das tuas forças. Tu não confiaste em mim, ouviu aquela palavra que subiu meu nome, que entristeceu o teu coração. Mas digo a ti agora, mulher, eu não duvide no teu coração, que sou eu teu Deus, sou eu que cuido, sou eu que faço. Volte ao princípio de tudo, volte para aquela obra, seja Neemias dentro daquele lugar, porque enquanto não nos aldar, não te tiro daquele lugar, diz o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. E nos diz ali uma palavra, que então Neemias está ali, edificando os muros. Quando chega o momento Sanbalate, porque o teu adversário, irmão, ele nunca vai estar na tua frente. Adversário sempre está para trás. É você que tem que virar para ele olhar, viu? Não é ele que vai virar para você olhar, não. Mulher de autoridade, homem de autoridade, Satanás tem que sair para trás de você, ó, para trás de mim. Não vai na tua frente, não. Na frente quem vai é o general de guerra. Na frente quem vai é o Shaddai. Na frente quem vai é a rosa que sarou. É ele que vai para frente. E me diz ali, irmão, que não o adversário chega. E Neemias ali no alto: Ei, Neemias! Neemias não para, Neemias continua. É massa, é tijolo, é tudo para colocar aqueles muros edificados. E o povo trabalhando. Ei, Neemias! Diga aí, não posso parar não. Neemias, dessa aqui precisamos ter com você. E aí Neemias vem nesse versículo aqui e diz: olha, eu estou em uma grande obra, de maneira que eu não posso parar agora. Porque essa obra não é do homem natural, mas essa obra é daquele que tem o olhar relucente, é daquele que tem a chave da morte nas mãos.
você. Aonde você chega, se você não está, as pessoas vão te procurar. Porque você é referencial. Você não pode ser referencial de fofoca, de contenda. Se você se aprofundar nessa palavra de Neemias, você vai ver que nada e ninguém tirou Neemias do propósito.